Pessoal, olha de novo o Lula fazendo o Brasil retroceder, dar um passo atrás. Olha o Lula colocando o Brasil em um buraco. Veja as falas de uma pessoa incompetente que não tá nem aí se o Brasil quebrar, afundar, se o Brasil estiver na lama. Parece que é exatamente isso que o Lula quer fazer com o Brasil. Esse cara que diz que está defendendo a diplomacia, esse rapaz que está dizendo que defende o interesse do mais pobre, falando coisas contra o dólar mais outra vez. Foi por isso que o Donald Trump jogou essas sanções contra o Brasil e vai lançar mais sanções, porque as falas incompetentes do presidente só levam o Brasil a uma situação vergonhosa, triste, lamentável. Mas olha só o que o presidente Lula, com a sua incongruência, incompetência, parece que o Sidônio não estava ali do lado dele para orientar ele, que não é para causar briga, não é para falar contra o dólar, mas parece que quando deixa o Lula com a língua solta falar o que pensa, ele só fala besteira. Mas eu acredito que ele fala isso do coração e fala a verdade. Isso é uma verdade dentro dele. Por mais que essa verdade afunde, quebre, destrua o país, é uma verdade que está dentro do coração dele. Porque veja só, ele dizendo, né, que os Estados Unidos já deram um golpe aqui. Eu não vou desistir de trocar o dólar, diz o Lula. Eu não sei o que esse homem tem na cabeça. Porque ele pensa que ele fala de soberania. E com isso eu não quero dizer que o país, o nosso Brasil, não seja um país soberano. Nós temos a nossa soberania, mas ele quer igualar-se com os Estados Unidos como se nós tivéssemos a mesma força. Como se nós fôssemos uma potência no mesmo nível. Como se nós tivéssemos a capacidade tecnológica. Como se nós tivéssemos a capacidade financeira. Como se nós tivéssemos a capacidade nuclear que eles têm. Veja só, o Lula quer medir força de igual para igual. Como se numa quebra de braço saísse empate. É inacreditável. Nós dependemos mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Ele não pensa nisso. Insumos, tecnologia, ele não pensa isso. Os bancos que estão vinculados tudo aos Estados Unidos, toda a tecnologia sai dos Estados Unidos. Se as relações dos Estados Unidos com o Brasil romper, cortar, para onde é que nós vamos? Para onde é que nós vamos? Satélite nós não tem. Se eles lá nos Estados Unidos disserem, vamos desligar o satélite, acabou-se. Acabou o GPS, acabou tudo. Se eles disserem, vamos cortar o satélite de internet, acabou-se. Nós não tem nada. E aí vem o presidente da República, no seu agrupamento ali de esquerda, porque ele só fala na sua bolha, enquanto as manifestações, as massas, as multidões, milhões de pessoas estavam nas ruas, o Lula se junta em um lugar fechado com o seu grupinho de extrema esquerda para falar suas bobagens. E aqui ele diz, abrindo aspas para as palavras de Lula, eu também não vou esquecer que eles já deram golpe aqui, ajudaram a dar golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que eu faço. E daqui para frente, eles têm que saber que nós temos que negociar. Nós temos o mesmo tamanho, temos postura, temos interesses econômicos e políticos para negociar. Disse em discurso em encontro da Nacional do PT. É inacreditável, né? Veja só o agrupamento que ele estava aqui de pessoa. É a sua bolha, né? O agrupamento do PT. É o pessoal que aplaude tudo o que ele fala. Se ele fala bobagem contra os Estados Unidos, contra a potência dos Estados Unidos, contra a economia dos Estados Unidos, contra o Donald Trump, contra o dólar, todo mundo vai aplaudir, porque ninguém está nem aí. Está todo mundo do lado dele. Então, vejam só a incongruência e a incompetência do PT. Olha as falas. Vamos ver só esse trechinho aqui das falas de Lula. O Brasil hoje não é tão dependente como já foi dos Estados Unidos. O Brasil tem uma relação comercial muito ampla. Peraí, aí aqui ele começa dizendo, o Brasil não é tão dependente dos Estados Unidos. Peraí, como é que é, Lula? Fala de novo. Relação comercial muito ampla no mundo inteiro. A gente está muito... O Brasil tem uma relação comercial muito ampla no mundo inteiro. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico. A gente está muito mais tranquilo do ponto de vista econômico. Na cabeça dele, na cabeça de Lula, o Brasil está tranquilo economicamente. Eu não sei onde é que ele estava quando ele fez esse discurso.
Eu não sei se ele está sonhando que a moeda brasileira tem essa força toda. Eu não sei se ele está comparando a moeda real, o nosso real brasileiro, com o dólar de igual para igual. Eu acho que ele está comparando isso, né? Ele está dizendo que nós somos uma potência econômica, então. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós estamos tranquilos financeiramente. Depois de um roubo do INSS que roubou os aposentados, nós estamos tranquilos. Depois da Petrobras e dos Correios estarem no vermelho, no zero, no rombo, nós estamos tranquilos. É inacreditável. Como é que ele tem a capacidade de dizer um negócio desse? Como se nós fôssemos um país de primeiro mundo. Como se a segurança pública, como se a saúde, sabe, a educação tivesse um patamar elevado. Ele fala como se nós fosse um país que tivesse uma soberania, que fosse exemplo para o mundo. É inacreditável. Tinha que falar para a sua bolha. É inacreditável. E as pessoas estão aqui, tá todo mundo aplaudindo. É isso aí, Lula. Nós somos mesmo. Mas obviamente que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui, ajudaram a dar o golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. Eu não entendi essa fala. O que é que ele quis dizer quando ele disse que os Estados Unidos ajudou a dar o golpe? Ele está falando então do 8 de janeiro, em que o Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, as pessoas naquela manifestação invadiram ali as praças, ali o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio, onde houve vandalismo e ninguém está aqui para negar esses fatos. Então ele quer dizer que os Estados Unidos ajudou a dar o golpe? Como assim? Eu não entendi essa sua ligação. Você deveria prestar contas disso que você está falando. O STF deveria buscar o presidente e dizer: ó, presidente, você vai ter que se explicar disso aqui que você disse. Você vai ter que se explicar e provar como foi que os Estados Unidos ajudou a dar o golpe aqui. Isso não pode ser falas de um presidente e falou e deixa pra lá e tá tudo bem. Não. Se fosse Bolsonaro falando algo desse jeito, o STF ia cair em cima. 24 horas para tu se explicar o porquê tu mencionasse os Estados Unidos com relação a golpe aqui no Brasil. 24 horas, se fosse Bolsonaro. Agora, como é o Lula, o STF não tá nem aí, faz de conta que nem viu, deixa pra lá. É exatamente isso mesmo, olha só. Diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui, ajudaram a dar o golpe. Ajudaram. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho. Nós temos tamanho. Nós compara nós com os Estados Unidos e nós temos tamanho. Eu acho que nós estamos aí aqui, os Estados Unidos estão aqui, ó. Donald Trump tem que saber que nós temos tamanho, segundo o presidente da República. Nós temos postura. Nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não... De novo falando em moeda alternativa. Ele dizendo, eu tenho que buscar uma moeda alternativa. O que ele quer dizer com isso? Eu não quero negociar com o dólar. O Brasil, eu quero tirar o Brasil dessa situação de ter que negociar com o dólar. Então ele quer isolar o Brasil do dólar. É isso que ele quer fazer. Ele pensa que o Brasil vai parar onde se ele fizer um negócio desse? É inacreditável. E ele pensa que o Trump vendo umas conversas dessas, tá dizendo, tá bom, Lula, vai. Eu deixo tu pra lá e nós continuamos a mesma relação bilateral, Brasil e Estados Unidos. Você acha que isso vai acontecer? Aí vai ter corte na tecnologia, vai ter corte em insumos, vai ter corte em tanta coisa, que quem vai sair perdendo no final das contas é o Brasil. Mas ele não está pensando nisso. Ele está pensando em falar para a sua bolha aquilo que ele pensa, socialismo. É isso que ele pensa. Ele quer então fazer relações e não tem problema nenhum fazer relações comerciais, né? Comerciais.
Mas ideologicamente ele quer fazer, ó, com o Irã, com a China, com esses países. Isso é claro, ninguém tem dúvida disso. Prefiro ficar subordinado ao dólar. Outros Essa países, última fala. eu não prefiro ficar subordinado ao dólar. Pois é, né? Esse é o presidente da República. É lamentável ouvir essas conversas saindo dessa pessoa. O Brasil já está na situação que está e ele coloca mais gasolina ainda, né? Para pegar fogo mesmo. Ele ainda coloca mais lenha na fogueira. E a verdade é que Lula quer que isso aconteça. Isso não é hipocrisia dele, não. Isso é verdade. Tá, é o momento que o Lula está sendo sincero. Ele está sendo sincero. Ele está sendo verdadeiro. Quando ele está indo contra o dólar, ele está sendo sincero e verdadeiro. Ele quer relações com outros países. Ele quer que o Brasil se isole dos Estados Unidos. Ele está sendo verdadeiro. Por mais que ele não tenha falado isso, mas as suas ações, as suas palavras, a sua conduta mostra exatamente isso. Ele prefere ter mais relações com a China, que não é democracia, do que com os Estados Unidos. Vejam, e é a pessoa que se vende como democrata. É inacreditável, mas é o presidente que aí está, né? Ele está trabalhando para sua reeleição. As pesquisas mostraram aí que 40% das pessoas está desaprovando esse desgoverno. E tem razão de desaprovar mesmo. Eles não estão nem aí para investigar o roubo dos aposentados. Eu fico batendo nessa tecla direto, o roubo dos aposentados. Sabe o que eles querem fazer? Eles querem apenas ressarcir, que tem que fazer isso mesmo, as pessoas que foram roubadas, ressarcir. Mas não é ressarcir com o dinheiro de quem roubou, não. É ressarcir com o dinheiro dos brasileiros. É nós que vamos ressarcir essa conta. Enquanto ninguém foi preso, ninguém foi investigado e eles não estão nem aí. O diretor da Polícia Federal não tá lavando as mãos. Desde que não investigue ninguém do governo, desde que esse escândalo não caia em ninguém do governo, o Carlos Lupe não tá nem aí. Já engavetaram, já arquivaram essa denúncia contra o Carlos Lupe. Ele tá na sua casa tranquilo, saiu do governo, tá na sua casa tranquilo, não vai dar conta de nada e vai ficar por isso mesmo. Esse é o Brasil, essa é a soberania do Brasil. Brasil, mais uma vez, passando vergonha. Toda vez que o Lula abre a boca para falar alguma coisa, é para colocar o Brasil para baixo. Essa que é a verdade, essa é a percepção que eu tenho. E tudo que ele está pensando é a reeleição de 2026, que é triste, é vergonhoso e é lamentável. Tomara que ele não consiga, tomara que nós em 2026 volte com um candidato forte. Bolsonaro, se Bolsonaro não conseguir, ele vai indicar alguém, e se for da centro-direita, da direita, desde que o desgoverno saia e nós coloque outro candidato para disputar e vencer essas eleições e principalmente mudar o Senado Federal para que nós sim coloque o impeachment para frente de Alexandre de Moraes e de outros ministros que merecem ser impeachment. Não esquece de deixar o like, curtir, comentar, compartilhar e inscreva-se no canal se não tiver inscrito. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.